Olá, desbravadores de mundo, tudo bem? Aqui é o livreiro, escritor Ricardo Fernandes, hoje com mais um veredito. Uma leitura crítica que eu fiz sobre este livro, Plumas de Avalon. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li, quando ele era dividido em apenas 4 partes, e hoje ele é um livro grande, em um volume único, e ele conta, no ponto de vista de Morgana, a história do rei Arthur. Ou seja, aqui os homens eles estão em segundo plano, porque a escritora, que é Marion Zimmer Bradley, ela sempre foi feminista e ela coloca a mulher como o símbolo mais importante, da mesma forma que a mulher era vista nos países celtas. Se hoje formos estudar mitologia, iremos ver que a grande deusa que ela ressalta aqui é Dea Matrona, ou Morrigan, ou Meisha, que são tríplice. Mas não vamos entrar nos requisitos de deuses. Este livro, ele começa com Viviane. Viviane, que é a grande senhora de Avalon. É a rainha do lago, é a senhora do lago. Lembra, para quem leu as histórias de Rei Arthur, aquela que dá a espada para ele? É ela mesma. Viviane aqui ela é retratada como as grandes sacerdotisas de Avalon. E ela manipula tudo. Ela manipula tudo porque ela teve uma visão que o grande rei, que é chamado de Ugamo Rei, que iria livrar a Inglaterra dos seus opressores, iria nascer de alguém do seu sangue. E esse alguém é Igraine, ou Aigraine. É a irmã dela, que ela deu para casar com Gorlois, que é um romano que na época era um dos que dominavam a Inglaterra. Que a Inglaterra passava, tanto a Inglaterra quanto a Irlanda, passava por uma grande guerra contra os romanos, e os romanos haviam dominado tudo e trazido para eles a cristandade, transformando todos os pagões da época em cristãos. E nesse livro, a grande deusa, que é exaltada, Igraine, ela defende ela de coração, de corpo e alma. E tudo que ela consegue ver, que ela tem uma visão do futuro, que a deusa manda para ela faz sem pestanejar. Então, Igraine, que acaba tendo uma filha chamada Morgana, lembra da Morgana das Fadas? A grande inimiga do rei Arthur, ela mesma. Ela é irmã do rei Arthur. Mas só que ela nasce primeiro que o rei Arthur aqui nessa história. E nasce Morgana, desse casamento de Gorlois e Igraine. E aí, o que acontece? A Morgana ela é deixada de lado, porque uma filha para o romano não era grandes coisas naquela época. Mas só que para as pessoas de Avalon e para a cultura daquele país onde eles se encontravam, as mulheres eram sacerdotisas e deusas. Então Gorlois esperava o quê? Que nascesse um filho da mulher dele, a Igraine, para que entrasse no lugar dele, que ele é um grande comandante, bem visto por todos. E na época tinha um rei que comandava tudo, que era um rei que ele também era cristão, embora não fosse tão cristão, que ele tinha um pé na cristandade, na verdade, para não continuar com a guerra com os romanos, e no mesmo tempo acreditava nos deuses pagões. Então, Gorlois ele era completamente cristão. Ele não aceitava nada disso, tanto que ele transformou a irmã da grande sacerdotisa pagã em uma cristã fervorosa. Igraine aceitou isso. De mãos beijadas, ela tinha raiva, na verdade, de Viviane, porque ela foi dada apenas com 14 anos para casar com Gorlois. E essa raiva ela acabava jogando em cima da própria filha, porque a filha era muito parecida com Gorlois. Ela era morena, de cabelo preto, baixinha, narizuda, magrela.
E ela não gostava disso, porque a raça dela, que é a raça inglesa, eles eram ruivos, de olhos claros, altos. O pessoal de Avalon era mais bonito ainda. Menos quem? Viviane. A Viviane ela era igualzinha a Morgana. Também isso dava raiva, porque ela foi dada por Morgana, por Viviane, para casar com Gorlois. E como Morgana lembrava tanto Viviane, ela tinha raiva. E aí nasceu, mais tarde, depois de tanto tentar ter um filho, nasceu quem? O rei Arthur. Isso depois de muitos abortos espontâneos, muitas coisas, nasceu o rei Arthur. Mas o rei Arthur, caramba. Bom, como minha leitura crítica, eu acho que eu já falei demais sobre o livro e estou tirando quase toda a emoção de vocês, dei um super spoiler. Eu vou falar sobre o livro agora. O resto, se vocês quiserem saber da história, adquiram um livro. Hoje deve estar na base de uns 120 a 140 reais. Vocês acham mais barato aí no Mercado Livre. Mas o livro ele é muito bem escrito. Quem lê Marion Zimmer entra na história, porque ela é ótima em usar as palavras, ela é ótima em usar os mistérios na hora certa, ela é ótima em engrandecer os personagens mais do que eles são. Até os vilões dessa história você ama eles. Tem Morgause, que é uma das irmãs de Igani e Viviane. Ela é foda. É uma mulher que ela é ardilosa, ela sabe onde mexer. Tem Mordred. Mordred é quem? Não interessa quem é Mordred. Leia, porque se eu falar quem é Mordred, aí a coisa estraga tudo. As mortes, quando acontecem, você fala: que caramba, sério, aconteceu isso? E ela sabe, a Marion sabe mexer muito bem com a história. Ela sabe encantar você com seus personagens. Você lê sobre Lancelot. Nossa, o Lancelot, até eu me apaixonei por ele sendo hétero. É um cara super. Todo mundo que entra ali. Tem a mulher do rei Arthur, que é a Guinevere. Rapaz, pensa numa mulher que sofre nessa história, Guinevere. E tudo que ela comete, você vê que é uma coisa errada que ela está fazendo, mas a pedido do marido, porque o marido é tão cego. O rei Arthur ele é meio leigo nessa história. Ela segue aquilo a pedido do marido, porque ela é tão fiel, até nas coisas erradas que ele manda, que ela sabe que ela é dela, é uma cristã fervorosa, e ela vê o marido mandando ela fazer coisas de pagã, e ela pensa 1000 vezes, mas ela acaba cedendo ao marido, e você fica, poxa, se eu tivesse no lugar dessa mulher eu fazia a mesma coisa. É assim que ela mexe com você. É uma escrita muito bem colocada. Não existe pessoa que se compare. Eu que eu leio, modéstia à parte, que eu leio muito. Olha a minha estante como é colossal. Eu tenho mais ainda. Eu nunca li alguém que sabe mexer com as palavras igual Marion Zimmer. Ela é muito boa mesmo. E todos os livros dela, praticamente todos, 99% dos livros vai ser sobre a Ilha de Avalon ou sacerdotisas. Alguns gatos pingados, como o incêndio de Troia. Tem alguns livros só que não são sobre Avalon. Você pode ler todos os livros dela, que ela escreveu muita coisa do tempo que ela viveu. Muita coisa. Ela morreu em 1999, mas ela deixou um grande acervo para a gente ler. E são tudo histórias lindas. Quem já assistiu o filme Brumas de Avalon? Nossa, aquele filme é decepcionante. Perto do livro, nossa, o livro esmaga a história do filme. No filme é muito resumido as coisas. Escolher os atores errados para ser os personagens do filme não ficou legal. Mas o livro em si não é à toa que ele está no top 100. Não vou colocar top 100 não, vou colocar top 20, porque saiu muito livro.
dos mais vendidos até hoje. Ele é um livro que muita gente começa a ler por ele. Eu comecei a ler HQs, mas o primeiro livro que eu coloquei a mão para ler, com apenas 13 anos, depois de passar minha infância lendo HQs de todas as formas, foi esse livro. E eu me encantei com ele. E olhem, eu vou pegar ele aqui, ó. Olha, eu peguei ele, eu tinha ele, na verdade, em volumes. Mas olha a grossura desse livro. É quase igual ao meu, hein? Éden, Anjos, Deuses e Reis, para quem não comprou ainda, procura aí que, ó, é uma super história. Não escrevo tão bem quanto ela, mas beiro. Olha que livro lindo. Capa dura. Essa aqui seria quem? Viviane. Não é a Morgana, embora a Morgana conte a história, esta seria a Viviane. Este livro é um dos melhores livros que eu tenho na minha biblioteca. Então, pessoal, para quem gostou e pretende ler esse livro, busca ele na Amazon. Ou você encontra fácil, é um livro fácil de encontrar. E quem gostou do meu conteúdo, eu peço que me sigam encarecidamente. E eu peço também que bote seu like, dê seu like aí, porque dele eu dependo para o meu feedback, para saber se eu estou trabalhando bem, se o meu conteúdo é o que as pessoas querem. E é isso aí. Se possível, compartilhe esse vídeo também. Muito obrigado, aqui é o Livreiro. E continue sendo desbravadores de mundos.